Vocês colocam a mulher como se fosse um cachorro adestrado que não consegue fazer nada. Só pra você entender que eu não estou falando uma fala criminosa ou sendo homofóbico ou transfóbico. Eu poderia agora sair daqui e fazer uma ligação pra te denunciar. Parece que eu tô de um lado de pessoas que têm um pensamento machista. Eu sou submissa ao meu marido de acordo com a instrução bíblica porque ele é um homem de acordo com a instrução bíblica. Se você sair daqui à rua à noite, você vai sentir segura? Se eu tivesse uma arma assim, o homem, ele oprime a mulher. Essa sociedade que vocês falam que oprimiu a mulher, eu só vi eles ajudando a mulher. quem dera se eu fosse a rainha Vitória sendo oprimida. Você só pontuou pessoas grandes. A realidade não é essa. Você tá se sentindo extremamente atacada com tudo que a gente falou aqui. Eu não tô indo pro lado pessoal. O movimento feminista é uma ameaça à família tradicional. Se alguém concorda, pode vir. Eu acredito que o movimento feminista seja uma ameaça à família tradicional pela sua história. Com a revolução sexual vinda de Simone de Beauvoir, que ela acreditava que todas as mulheres deveriam ser livres, eles começaram a fazer um ataque contra a família. Ou seja, você estar numa família tradicional de pai, mãe e filhos é uma opressão. Isso vem lá de Karl Marx, que ele falava que a primeira opressão que existia no mundo era dentro da família, dentro daquela instituição familiar. Então, quando coloca que elas vêm para querer destruir a família, que elas vão falando assim, vocês não podem se casar, você tem que primeiro ser sua família, maternidade não, e elas vão colocando várias sementinhas, digamos assim, diabólicas na mente de jovens para não seguir este caminho de ser do lar, de seguir esse rumo natural, é um ataque contra a família. Então, assim, não estou falando que todas as feministas, mas nos seus livros, as grandes autoras, sim, Simone de Beauvoir, Judith Butler, Alexandra Kollontai, essas mulheres, elas têm sim um ataque à família, incisivos, que falam que dentro de um casamento é uma opressão. Meu nome é Lawane, eu tenho 30 anos e sou advogada. Eu acredito que o feminismo tem sido um câncer para a sociedade. Ele sequestra a feminilidade de jovens e mulheres, trazendo para elas falsas ideias de liberdade e de revolução sexual que não existem. O movimento feminista, ele diz que as mulheres devem ser livres, que elas devem se impor, que elas devem brigar pelos direitos delas. Então, a quem isso seria uma ameaça? Para quem isso seria uma ameaça, uma mulher se impor, uma mulher tomar o espaço que deveria ser dela? Quem se sente ameaçado por isso? Meu nome é Júlia Oliveira, eu tenho 19 anos, atualmente eu sou estudante e também faço estágio na Assembleia Legislativa de São Paulo. As mulheres, no geral, têm que brigar pelo que elas querem, porque se a gente for depender dos homens, eles não vão fazer nada pela gente. Tanto que, desde toda a história da criação do feminismo, eram as mulheres brigando pelos direitos das mulheres e os homens querendo barrar isso. Então eu acho que a gente tem que brigar pelo que a gente quer de uma forma unida enquanto mulheres, porque se a gente for depender dos outros, isso não vai acontecer. Que vale lembrar que família tradicional, que a gente está tratando aqui, é a mulher que é submissa ao homem, a mulher que não trabalha, a mulher que fica cuidando da casa. Né? Então isso é importantíssimo lembrar. Então é dessa família que a gente está falando. Se for essa família, que eles se sintam ameaçados, sim. Eu queria só completar... Eu ia te perguntar, o que é a família tradicional? Eu vou explicar. Primeiro, que eu queria falar que a Simone de Beauvoir, no livro dela, O Segundo Sexo, ela fala que eles não o movimento feminista não poderia dar a opção da mulher de escolher o lar e ser mãe, porque se te desse essa opção, ela escolheria isso. Que deveriam ter só a imposição do feminismo em cima da mulher, que deveria ter um relacionamento livre. Como ela teve com o Paul Sartre, né, que eles tiveram diversos amantes, ambos, e no final ele adotou uma amante e deixou a herança, e depois ela adotou também uma amante e deixou a herança dela. Então ela colocou isso no livro dela, O Segundo Sexo, que não deveriam dar a opção para a mulher, que a família não deveria existir. Família tradicional, eu tenho uma família tradicional, eu sou casada com um homem, tenho uma filha, mas eu trabalho, entendeu? E não deixo de ser tradicional. Quando a gente pega e fala assim, mas aquele homem lá, o homem, a mulher, o filho e a amante, isso não é família tradicional. No meu caso, eu sou submissa ao meu marido de acordo com a instrução bíblica, porque ele é um homem de acordo com a instrução bíblica. O meu marido daria a vida por mim. Assim, se ele dá a vida por mim, o mínimo que eu posso dar é respeito. Submissão é estar debaixo da mesma missão. Não quer dizer que eu sou uma empregada doméstica ou uma serva, uma escrava dele. A família ameaça, o movimento ameaça a estrutura tradicional a partir do momento que a Simone de Beauvoir, que é a teórica, ela fala que não deveria existir este modelo. Que para ela todo mundo deveria seguir o padrão dela do relacionamento aberto e livre, como ela seguia com Sartre. A Simone foi uma das primeiras pensadoras que trouxe essa
própria visão, que debateu com outros pensadores do momento, que foi criticada, né? E que ela teve uma linha de pensamento muito depois, assim. Ela foi ressaltada depois, muito depois. Ela faleceu e aí o movimento cresceu porque teve que ter esse resgate. O que as mulheres têm a dizer sobre isso? Sobre família, sobre ser mulher, sobre colocação no mercado, sobre vida, sobre violência. Então, e outra coisa muito importante, a Simone traz o que era da época. Porque as mulheres eram violentadas, eram oprimidas, elas eram obrigadas a casar. Elas só podiam abrir uma conta, elas só podiam pegar um dinheiro no banco se tivesse uma assinatura do marido. Elas só podiam sair de casa se tivesse com o marido, elas podiam comprar algo se tivesse com o marido. Então, ela disse isso para a época. E mais, assim, a Simone tem uma linguagem um pouco difícil mesmo de, às vezes, assimilar, mas não é basicamente essa necessidade que toda mulher tem que ter um relacionamento aberto. Não é isso que ela coloca. Meu nome é Mariana Santos, tenho 33 anos, sou produtora cultural e produtora de cenografia. Me considero feminista desde o dia que eu nasci. Eu sou criada por mulheres feministas que trabalharam desde muito cedo, autonomia financeira, souber o seu lugar na sociedade, seu lugar de voz. Então vamos lá. A Simone de Beauvoir, eu vi diversas entrevistas dela, eu li o livro dela, Segundo Sexo, e a Simone de Beauvoir, de todas as teóricas feministas, ela que fala mais abertamente. A Simone de Beauvoir, ela aliciava suas alunas menores de idade, levava para a cama de Sartre, e muitas dessas meninas cometeram suicídio. Então, assim, ela oprimia sim as mulheres, tanto que ela foi até expulsa de uma escola que ela dava aula. Eu acho que a Simone, ela arrasa muito porque ela ganhou poder usando do sexo. Porque quando você para pra ver, a mulher só é valorizada por conta do sexo. De ser bem tratada, de ser cortejada, não sei o quê. O homem só faz isso porque quer ficar com a mulher. Mas aí só acontece porque o homem tem acesso ao sexo fácil com a revolução sexual. Mas você acredita que o homem só começou a ter acesso ao sexo fácil após a revolução sexual? Você acha que antes disso... Da maneira que é sim. Antigamente ele tinha que pagar as prostitutas. É. Estuprar, né? Ou estuprar. Ou abusar. Olha a identidade que a gente tem sobre a mulher. Como que esse homem constrói a família, que para ele é dele, é uma propriedade. É a filha, é a neta, então é a propriedade, não é uma composição que se faz de pessoas, né? Eu falo isso o tempo todo em casa, assim, tipo, somos pessoas. Eu tenho vontades, a minha filha tem necessidades, ela tem sonhos. Então, é um toque errado, é uma fala que atravessa, que dói, que machuca. Então, sim, eu acho que o feminismo tem sim o seu poder de, acho que, enfrentar esse lugar da família tradicional e repensar o que é família, o que é uma corporação, o que é uma composição familiar, o que é agradável, o que é família de verdade. Então, voltando a falar, no meu primeiro tópico, família tradicional é aquilo, não significa que os outros modelos não sejam famílias, entendeu? E outro ponto, quando tem o casamento, há um matrimônio ali, a celebração de um matrimônio. E matrimônio, na sua raiz, a sua palavra, é o poder e o domínio da mulher. Por exemplo, a casa. Quem domina uma casa é uma mulher. Quem decide se vai jantar, se não vai jantar, que hora que vai comer, que hora que não vai comer, que hora que vai sair, é a mulher. Gente, dentro de uma realidade que nós vivemos, a mulher que decide o que vai comprar, o que não vai comprar. E se ela não quiser fazer isso? Mas aí eu estou falando, a mulher, ela tem vamos dizer assim, o instinto biológico dela, tanto que a Simone de Beauvoir fala, nós não podemos deixar a mulher escolher isso, porque ela vai escolher isso. Algumas falas de vocês colocam a mulher no mesmo patamar de um cachorro adestrado que não tem capacidade de pensar por si mesmo, de fazer e nem de autonomia. E eu acho essa visão muito deturpada do ser humano, da mulher como indivíduo, e eu acho que não é assim. O homem não tem todo esse poder que vocês acham que ele tem. A mulher, ela tem também. Inclusive, até o movimento feminista fala que a mulher deve ser empoderada, é empoderada. Só que a palavra empoderada eu recebi o poder de alguém. A mulher, ela não é empoderada, ela é poderosa. Ela já nasce com esse poder, ela não precisa pedir o poder para os homens, ela não precisa pedir o poder para a sociedade. E eu acho que o feminismo, muitas falas de vocês, coloca a mulher como se fosse um cachorro adestrado que não consegue fazer nada. Eu acho que talvez as nossas falas foi com base no que vocês entendem do que é família, do que é o lugar da mulher dentro de casa. Talvez é isso. O que a gente está querendo fazer é que a mulher tenha essa escolha de ela não querer ter a prole, entendeu? O movimento feminista deve incluir mulheres trans. Por mais que eu me considere uma mulher feminista, eu ainda não me associo diretamente à palavra, porque somos várias mulheres. Se pudesse, tivesse como mudar,
eu mudaria para mulherismo, porque somos todas essas mulheres. A mulher trans, ela se identifica com mulher desde o início, desde a sua fase de puberdade, desde o seu crescimento até a sua fase adulta. Então a gente é mulher nesse sentido de pensar, não é o meu corpo biológico que vai me diferenciar de uma mulher cis ou alguma coisa do tipo. Então, sim, o feminismo ele tem que ser para todas as mulheres, principalmente as mulheres trans, e seria muito legal se essas mulheres abraçassem-nos para a gente juntas conseguir ter mais força. Meu nome é Nega Diva, eu sou uma mulher trans de 32 anos. Eu me considero feminista por não encontrar algumas saídas quando eu busco algumas portas. Gosto também do pensamento do mulherismo, porque é uma causa que abrange várias dores, várias camadas, não dá pra gente generalizar em um único ponto. Então, a partir do momento que uma mulher trans é uma mulher, ela também merece ter seus direitos defendidos. Eu sou uma pessoa esperançosa. A minha realidade ainda não condiz com vários campos que existem dentro da política, mas a partir do momento que existe um corpo precisando de proteção, ele merece ser protegido. Meu nome é Moara, eu tenho 25 anos, eu sou mineira, belo-horizontina, trabalho com marketing digital, sou modelo comercial e fotográfica. Eu me considero antifeminista porque as causas elas precisam incluir todas as pessoas. E eu não me sinto incluída por essa causa, a minha realidade é totalmente distinta, eu acho que eu não posso me dar ao luxo de me considerar feminista. Quando é que você percebeu que você era mulher? Porque mulher, você se torna mulher. Eu me percebi quando eu entendi que eu era mulher. Eu tinha meus 11 anos. Eu brincava na rua, todo mundo brincando junto. Aí veio um amiguinho e falou, você tem que usar sutiã. Aquele momento eu percebi que eu era mulher. Sim. Aquele momento eu falei, poxa, eu não sou igual a eles. Eu sou diferente, eu tenho... Então, aquele momento eu me tornei mulher. Não foi na menstruação, foi porque alguém me percebeu. Porque ultrapassou. Então, sim, e as você mulheres... se reconheceu, né? E me reconheci. Então, sim, as mulheres trans, é necessário a participação dela. É essencial a participação dela nesse momento. A ideologia de gênero é uma pauta que vem do feminismo, como eu falei, Simone de Beauvoir que tem essa frase, você não nasce mulher, você se torna. Judith Butler que vem com o livro A Ideologia de Gênero, que vai explicando que há diversas concepções de mulheres. Então, assim, eu não tenho como eu não concordo com o movimento feminista inteiro nas suas pautas, então acho que é um debate do movimento feminista, porque eu vejo que próprias feministas falam, não, só vale esse feminismo, só vale aquele outro. Então, dentro delas mesmas, elas estão discordando agora nesse momento, vamos dizer assim, desse rolê agora. Porém, o que eu concordo que nós devemos viver uma sociedade em que eu deva proteger o ser humano. Meu posicionamento é o mesmo também. Eu acho que não compete a mim, que não sou feminista, dar qualquer opinião sobre esse assunto, já que é um assunto apenas do movimento. Ok. Deixa eu só questionar algo para vocês, então, porque a Mariana trouxe o argumento de tornar-se mulher. Eu entendo que esse princípio não existe, que a mulher não é uma construção social. Você nasce mulher, sim. Você tem a sua identidade desde pequena, mulheres e homens já têm preferências ali diferentes, entendeu? Pode ser que algumas preferências são afloradas ao longo da vida e outras não. Por exemplo, tem meninos que são apaixonados por futebol, mas não ligam para carro. Tem meninos que são apaixonados por carros e não ligam para futebol. Certos tipos são aflorados, mas você nasce aquilo que você é. Então, eu nasci mulher e eu sempre me identifiquei, nunca tive isso, me percebi como mulher, nunca tive. Eu sempre soube que eu era mulher, entendeu? Eu acredito que você se percebe sim como mulher ao longo da sua vivência, você se vai sendo... Eu estou usando direto a palavra oprimida, mas acho que é a melhor palavra para dizer. Você vai sendo sim colocada em um estereótipo de gênero, mas eu também acredito que no momento da concepção, quando a mulher está grávida, ela descobre que vai ter uma menina, já são impostos estereótipos de gênero ali. Já se constrói um quarto rosa, compram-se vestidos, compram brinquedinhos para brincar de casa, para brincar de boneca, já são impostos estereótipos de gênero. Então, eu acho que tem essa dualidade. E sim, você nasce mulher dentro desses estereótipos de gênero, você convive com eles ao longo da sua vida, mas chega um momento em que você percebe que, caraca, eu acho que eu não estou ali equiparada aos meninos. A mente humana, ela é muito complexa
para eu pegar uma experiência que eu tive na infância e fundar uma teoria sobre gênero, sobre se torna mulher ou não se torna. E ignorar o vasto estudo científico que tem sobre genética feminina, genética masculina, as tendências, as inclinações. Então, eu acho que a gente está indo para uma perspectiva que é um pouco limitada. A gente pega uma experiência pessoal e funda uma teoria sobre se tornar mulher, sendo que não é uma coisa pessoal. Meu nome é Angélica de Oliveira, tenho 37 anos, sou taróloga, antifeminista e pró-patriarcado. Não acho que para uma mulher pensar, agir ou ter as coisas que quer, ela precisa ser representada por um movimento. A mulher tem capacidade, inteligência de conseguir o que quer por si mesma. O que é mulher? Vamos lá. Concepção de mulher, a mulher para mim é aquela que nasce com o cromossomo XX e tem outro, e isso é mulher. Porém, a construção na sociedade, que pode ter as diforias de gêneros, entendeu? Porque há uma parcela da sociedade que psiquiatria, me perdoa só porque é o estudo da mente mesmo que eu estou falando, que tem que passar com o psiquiatra. E inclusive a sua fala é criminosa. Do que eu falei? Sobre psiquiatria. É proibido no Brasil uma pessoa que se identifica como mulher trans ou homem trans precisar de um diagnóstico por um profissional. Eu tô falando porque... Isso não existe mais. Eu tô falando assim de psiquiatria porque eu tô falando ao longo da história de que foi a psiquiatria que estuda as doenças da mente e o estado da mente, como que desenvolve a mente. Você então afirma mais uma vez que se... Não é ela, doença. ela nem citou a não classe sei trans, doença. ela nem citou. Eu não tô citando como mulher. Você está dizendo, por exemplo, então, a gente entra numa ótica de novo. O homem dita ciência, o homem dita como a mulher tem que ser, o homem dita o que é psiquiatria. Eu estou falando assim, quando eu falo de psiquiatria, só para você entender que eu não estou falando uma fala criminosa ou sendo homofóbica ou transfóbica. Na verdade, eu não tô. Gente, é sobre ser mulher, não é mais o tópico de trans. Né? Dizendo, eu tô te informando que a sua fala, ela é completamente criminosa. Então, inclusive, eu poderia agora sair daqui e fazer uma ligação para te denunciar. Não é o caso, mas isso é crime. Só para e pensa comigo. Não tem como, porque a gente é completamente diferente. Não, eu só te explicar uma coisa. Quando eu falo assim, por exemplo, quando eu falo usar DNA para definir as pessoas é um erro enorme. Não tô usando Você falou cromossomo Y, cromossomo... Isso é DNA. Eu acho que aqui tá indo até pro lado da religião já. Só que ela tá falando de genética, não de fator psicológico, agora, personalidade quando eu quanto ao falo de indivíduo. fator psicológico de identificação de disforia de gênero, é tipo assim, quem estuda os ossos é um ortopedista. Quem estuda o útero, a mulher, é um ginecologista. Quando eu falo de psiquiatria, quem estuda a mente do ser humano. Não estou falando que você precisa de um tratamento com um psiquiatra. Tem diferença. Por exemplo, uma pessoa que tem depressão, ela só descobriu a depressão por causa de estudos da psiquiatria. Eu estou falando de estudos da mente. Quando você fala assim que você não se identificava como homem e você quis ser mulher, porque houve pessoas... Eu não quis ser mulher, eu nasci mulher. Eu estou falando que houve pessoas que estudaram e entenderam que há sim pessoas que não se identificam com o sexo biológico que nasceu. Então eu não estou sendo criminosa, não estou sendo transfóbico, homofóbico. Estou falando para você que aquele profissional que estuda ao longo dos anos essa temática. Por exemplo, como passa em ressonância, como estuda tumores cerebrais, como estuda como que a mente se comporta, como a interligação de neurônimos, como aquilo que sai do corpo e é só a psique, como mulheres têm purpério, como o desequilíbrio hormonal. É disso que eu estou falando. Não estou falando que você tem que fazer um tratamento psiquiatra, entendeu? Eu consegui ser mais clara? Tudo bem, mas, por exemplo, mas a gente trouxe uma pauta importante. O que é ser mulher? Que é ser mulher, e você trouxe a psiquiatria. Ainda não falou. Quando eu falo de ser mulher, eu falo da ciência, sim. Que isso me define como mulher, que eu sou XX e eu nasci com útero. Isso é uma definição. Porém, durante a sociedade, há identificação e construção de outras mulheres, digamos assim. Só que aí eu entendo que é uma construção da sociedade, porque você falou assim que você nasceu, mas você falou também que foi uma construção. Sim, como todo mundo aqui, para poder se tornar um ser humano. Para mim, ser mulher é ter liberdade para ser frágil. Ponto. A gente não tem liberdade para ser frágil. Ela está tentando dizer a vivência dela e você está colocando um ponto científico. Porque é a opinião dela. A liberdade dela. Mas é isso na sociedade para nós mulheres. Ela não está rebatendo o que ela disse. Ela perguntar a opinião dela, ela está falando a opinião dela. Tudo bem, mas ela está trazendo um padrão de pensamento, Exato. Um padrão de comportamento. Mas o que é comportamento? O comportamental de uma mulher é XY, porque a biologia, a ciência diz. Inclusive, isso a gente já não sabe. Tá errado. Existe isso, é comprovado. É isso que a gente está dizendo aqui, pessoal. Mas é isso que te torna mulher. Mas não é única exclusivamente isso. É uma vertente de todo um contexto. Ela não está falando
de que é só DNA e isso. eu ter outro, não faz com que você seja mais mulher do que eu. Não, é porque você exatamente. tem um útero que você é mais mulher do que eu. Não é porque você tem uma vulva e eu não tenho que você é mais mulher do que eu. Não existe isso. O ser mulher, inclusive, é errar e se desculpar. E você tem essa oportunidade agora, inclusive. Mas eu voltei falando pra você, você não precisa fazer esse tratamento. Eu não tô querendo ser transfóbica, homofóbica com você. Se você se sentiu desrespeitado, eu te peço desculpa. Eu não Muito tenho obrigada. problema disso. Muito obrigada, de Porque a verdade. todo momento eu estou falando pra você que você não precisa passar, você precisa passar com um psiquiatra pra ter um laudo pra você. Não foi isso. Eu só falei da psiquiatria porque é uma área, uma vertente da medicina que estuda o cérebro humano. O feminismo é injusto com os homens. O que eu vejo é que o feminismo, ele sempre quis pedir permissão para os homens para que as mulheres façam parte do espaço que eles construíram, que eles investiram, que eles tomaram iniciativa. Enquanto elas poderiam ter feito isso também e algumas vezes não fizeram. Basta você ter iniciativa, claro, ter um investimento financeiro, o que não é também muito difícil, já que tem muitas mulheres poderosas, muitas mulheres também que herdeiras, ricas, enfim, que trabalham. Então, assim, enquanto o feminismo ele quer pedir permissão para o homem para ser incluída, ele deixou de construir o próprio espaço. Todo homem é um potencial abusador, todo homem ele é opressor, todo homem ele segue um sistema patriarcal que quer oprimir as mulheres. Quando você põe isso, você está sendo injusto com homens bons. E nós convivemos com homens bons, com homens que valorizam a mulher. Já vi várias entrevistas, já li diversos livros de feministas que falam que queria que a extinção dos homens ou queria se sobrepor aos homens. Então eu acho que acaba sendo injusto com os homens. Não acho que o feminismo seja injusto com os homens, porque eu não sou feminista. E eu acredito muito no poder dos homens, nós não vivemos sem eles, isso é um fato. Eu acredito que a sociedade fosse feita somente de mulheres, não seria da mesma forma. Nós precisamos sim da energia masculina, precisamos sim da força dos homens, mas a partir do momento que eu vejo o homem em um local que nunca vai nos pertencer da mesma forma, eu não consigo concordar com isso, sabe? Eu acredito que nós, mulheres, sempre estaremos em um lugar de vulnerabilidade, sempre, porque nós somos mais frágeis. Nós somos fortes, não por escolha, porque nós temos que ser, a gente precisa sobreviver, a gente precisa pagar as contas, como exemplos de mães solteiras. Então, se a forma que tem sido colocado, eu não sou feminista, mas parece que eu estou de um lado de pessoas que têm um pensamento machista. Porque vocês sempre colocam os homens em um local de privilégio. Vou colocar aspas. Porque não é muito assim na prática, sabe? Esse movimento está fazendo algo de ruim para os homens. O que seria isso? Porque antes de existir feminismo, a realidade também era dura e permanece sendo. Então, eu não entendi. Quando eu falo de feminismo, eu falo e eu cito as teóricas feministas, o que eu li nos livros delas, o que eu li no livro de Simone de Beauvoir, de Naomi Wolf, de Judith Butler, de Alexandra Kollontai, de Margaret Sanger, dessas mulheres que fizeram, entendeu? Eu falo delas. E eu não vejo isso como, tipo assim, o homem colocando uma opressão. Por exemplo, cargos que mulheres não podem alçar. Mulher pode ser presidente da República. Tivemos a Dilma Rousseff. Que foi tirada. Porque as de responsabilidade Por questões políticas, fiscal, não né? de Por questão gênero. política. Não de Foi um golpe de gênero. Estado. Mas não teve nada a ver com gênero Eu por ser não vou mulher. entrar Foi tudo por causa de nesse gênero, assunto. gente. Tudo por causa de gênero. Gente, Aproveitou Vamos pra tirar. falar sobre a injustiça Não, com o homem, vamos senão falar a gente isso. vai entrar em outro... Não, mas assim, eu não coloco o homem no lugar de privilégio, muito pelo contrário. Eu vejo que o homem muitas vezes teve que ralar e provar seu valor muitas vezes mais, entendeu? Não, a gente sabe que tem realmente pessoas boas. Só que, quando acontecem coisas graves, é importante sim colocar no radar sobre esses homens, porque não dá para olhar para uma pessoa, identificar, fazer um raio-x sobre a pessoa, identificar se ela tem intenções boas ou ruins contra a gente. Então, o que a gente tenta fazer é deixar um alerta. Cuidado, tem isso, é instruir de forma correta. Não é colocar todos os homens dentro de uma única caixa. Só que, o que acontece? Dentro desses alertas, é sempre o homem que faz merda. Então, sempre o homem que tá mas lá. com todo respeito, casos, vamos dizer assim, no Brasil, casos famosos. A gente teve o casal Nardoni, que foi uma mulher. A gente teve a Suzana, que foi uma mulher. A gente teve a Elite
de abuso, de... A Elitz Matsunaga matou e escortejou o marido dela durante a noite. Queen, rainha, não aceitou a Vai traição. saber o que ela passou pra isso. É muito difícil a gente... Então vocês acham que todo mundo tem que sair matando todo Não, mundo? tem que entender qual é a necessidade. Se há necessidade de matar ou não. E a Suzana Rovestov, qual que era a necessidade? A gente não sabe, a Suzana era uma criança. Ela tinha 20 anos. Uma criança mimada. Vamos voltar para se o feminismo é injusto com o homem. Os homens. Eu acho que o feminismo ele não é injusto com os homens, ele não apresenta algum tipo de injustiça para os homens, porque na verdade eu acho que ele causa incômodo, porque os homens estão num lugar confortável há muito tempo. Aí falou-se muito sobre os homens estarem em lugares desconfortáveis, serem oprimidos de certa forma, por participarem de trabalhos mais braçais, por ter esse estereótipo do homem não chora, o homem é o provedor. Mas foram eles que criaram esse sistema. Foram eles que criaram, que exatamente. de certa forma, oprimiram. Então, eu acho que o feminismo ele vem para trazer esse incômodo mesmo. E o homem ele pode se sentir injustiçado porque ele está nesse lugar confortável há muito tempo, de estar nos melhores cargos, de estar na governança, de estar provendo o seu lar, de estar mandando, de ter ali a sua família como a sua propriedade, a mulher como a sua propriedade. Então, quando a mulher ela se, de certa forma, rebela através do feminismo, ela mostra que ela é dona de si e que ela pode ser muito mais, de certa forma, utilitária para a sociedade, equiparável aos homens, uma mulher pode estar num cargo de governo assim como um homem, eles se sentem injustiçados, eles se sentem desconfortáveis. Eu vou falar assim, eu acredito que o movimento feminista, ele pega muito casos isolados e põe. Por exemplo, vivemos no Brasil de 200 milhões de habitantes, temos só um presidente, 27 governadores. Quantos são CEOs de empresa? Poucos, entendeu? Não são todo mundo que tem, não são. A maioria dos homens estão igual nós mulheres, pegando o ônibus de manhã, indo trabalhar, querendo ter o salário e sustentar a sua família. Entendeu? Não é todo mundo que está em poder de destaque, não é todo homem que é governador, não é todo homem que é CEO de uma empresa. Mas a maioria das pessoas que estão em poder de destaque são homens, essa é a questão. E não que realmente tem poucas pessoas que estão em poder de destaque, tem poucos vereadores, tem poucos deputados, tem poucas pessoas em cargos de liderança, realmente há uma elite no Brasil, mas a maior parte das pessoas que compõem essa elite são homens. Mas está aberto para as mulheres, ninguém está proibindo, ninguém está falando que não pode. A opressão de gênero é o que, de certa forma, proíbe elas de chegarem lá. Então, Angélica, mas que houve dificulta os proibição. caminhos. Mas houve proibição, era proibido. Mulheres negras eram proibidas de ser professoras. Era proibido. Então, é muita luta atrás de luta. É uma campanha atrás, sabe, de diálogo, de conversa, de debate, para entender. E às vezes para atravessar um lugar que não se vê. Já que é agora para a ser questão da mulher negra é científico. racial e não de gênero, né? Não, eu acredito que se é para ser científico e trazer dados, qualquer pesquisa de 5 minutos no Google, vocês vão ver que os homens sempre foram as pessoas a trazer o risco, não as mulheres. E isso é fato. Contra fatos não há argumentos. A gente pode ficar aqui o dia inteiro, mas isso é um fato. Se você quer colocar todas as mulheres do mundo em um mesmo lugar que os homens, aí você está fazendo um movimento de desigualdade. É um fato. É um Sim, a fato. criminalidade Existem realmente mais considerada pais que os- solteiros ou mães solteiras. Ponto. Não tenho o que argumentar com isso. Então não tem como um movimento colocar os homens no lugar de vulnerabilidade, porque esse lugar nunca foi deles. Não, ninguém disse Eu que não os tô homens falando são que estão vulneráveis vulneráveis. ou que estão nesse papel. Não tá concreto. Ninguém Eu tô falou falando isso. só que o movimento feminista é injusto quando pega um exemplo de um homem ruim e tenta colocar isso em todo mundo. Isso eu estou falando de acordo com as teóricas feministas que eu li. De acordo com as E mulheres do com a feminismo. sua realidade. A O que minha você acha? realidade, eu vejo que não, os homens, que o movimento feminista tentem colocar uma opressão em cima dos homens, tipo assim, você é ruim, você é opressor, você é um abusador potencial. A gente vê isso em diversos debates. Você sente Mas isso é- com os homens da sua vida? Eu sinto, às vezes, isso que os homens, muitas vezes, eles são tratados, tipo assim, o meu marido, ele é professor de educação física. Ele tem que tomar um cuidado imenso na hora de fazer uma avaliação física, porque qualquer toque diferente, a mulher pode falar que está assediada e a palavra dele contra a da mulher. Sendo que quando ele vai fazer, ele chama uma outra recepcionista para estar junto com ele, para ter certeza que ele não está fazendo Sábio Mas é ele. o que ele tá fazendo é o mínimo. É o que ele mínimo. poderia fazer. isso. Mas eu estou falando para você que, por exemplo, uma mulher, professora de educação física, se for fazer avaliação num homem, ela precisa chamar um outro profissional? Graças ao feminismo, não. O que tem a ver o feminismo com isso? Porque ela poderia ser abusada lá dentro.
Até ela conseguir provar que não houve nada disso, já passou vários abusos e já gastou muito dinheiro com terapia. Mas colocar esse lugar de a palavra da mulher contra a do homem, como se da mulher fosse valer mais, Inferior. mas não vai Ou inferior valer. também. A palavra do homem constantemente vale mais. Não dentro da vale. Eu sociedade. trabalhei dentro de uma delegacia da mulher. Se a mulher chega e fala que foi ameaçada pelo homem com palavras e não tem como provar, não precisa o provar. juiz determina a medida protetiva. Não precisa precisa, provar. não É a palavra precisa. dela. E em certa medida eu acho isso correto, porque numa violência doméstica é só os dois ali como testemunha, eu acho correto. Porém, tem algumas mulheres que eu falo pra você que Gente, usaram tudo bem vocês não Mas serem há necessidade feministas, de existir tudo bem. isso. Agora, vocês não defender a linha de mulheres de vocês não entra na minha cabeça. Mas porque não, mas eu tô o posicionamento de defendendo. vocês parece que vocês é totalmente machista. Não, a gente tá falando sobre Não. feminismo, a gente tá falando sobre Não, deixa eu esclarecer. defender Eu acabei de falar que a palavra da mulher, nesse caso, tem que valer sim, porque só as duas como testemunha. Você ouviu isso, eu falei isso. Porém, existem mulheres ruins, aí eu falo de humanidade, que usam isso pra punir os seus cônjuges. Vocês concordam comigo que tem mulheres ruins? Ou, Como tem gente ruim todo mundo. Mas é isso que eu estou ser falando. humano. Quando eu falo que o movimento feminista vem, às vezes, para colocar a mulher acima do homem, eu acho isso injusto. Então, mas quando porque uma pessoa eu tenho usa de uma luta pra poder se beneficiar, isso é mau caratismo. Eu concordo. Não é feminismo, não. Eu acho que é mau caratismo. Porém, eu falo das teóricas feministas que eu li, elas querem colocar-se acima dos Então, homens. mas aí E eu você acho isso tá englobando errado. as feministas ao mau caratismo, porque você tá querendo dizer que todas as feministas vai usar disso pra nos defender, sendo que não aconteceu nada. Não, mas eu tô Seguinte, o falando feminismo é composto teóricas. do que as feministas fazem, do que elas dizem, do que elas escrevem. Não tem como separar, essa feminista disse isso, mas não é, não vale. Mas Essa é Mas isso que eu tô antes dela tentando ser falar feminista, desde o feminismo ele é sempre, formado por porque tudo eu que acho vocês que não- fazem. Hoje em dia é errado, é burrice fazer isso. É burrice fazer isso, porque a minha necessidade de mulher não é igual à sua. Então eu não posso te impor nada, e nem você a mim. É disso que a gente está falando o tempo todo, gente. De informar as mulheres que elas juntas, nós juntas, podemos mais, cada uma na sua necessidade. A minha história de vida não tem que te comover, e vice-versa. Eu sei o que eu preciso pra mim, e você sabe o que você precisa pra Mas aí, você. olha, com todo respeito, aí a gente não consegue debater, porque, por exemplo, se a gente for debater cristianismo, se eu vou debater cristianismo, eu tenho que usar a Bíblia como base. Se eu vou estudar espiritismo, eu tenho que usar o Allan Kardec como base. Se eu vou estudar feminismo, eu tenho que usar as teóricas feministas como base. Porque aí, se você fala que você tem o seu feminismo, ela tem o seu feminismo, fica, tipo assim, muito pluralidade. Mas é é isso. mas é diferente. O que caracteriza o movimento? Um manifesto literário, é a partir daí que surge o movimento. Então não é o que eu acho, o que a outra acha. O movimento é o que está na literatura. Qualquer movimento, não só feminista. Se você fala que isso não é a base para você definir o movimento, que cada mulher feminista tem uma ideia, então isso já não é um movimento. Quando você se coloca no movimento e você se põe naquilo lá, você está adotando a espinha dorsal dele. Então, mas vamos lá, você sempre traz, é isso, né? Você trouxe uma interpretação sua sobre suas leituras. A base principal do feminismo é realmente sobre as lutas de direito, sobre igualdade. Igualdade, sobre direito de vida, direito de segurança, direito da mulher, todas nós queremos. né, de existência. A Simone, ela tem as suas colocações acho que muito claras sobre essa luta, né, de enfrentamento às violências, enfrentamento, sabe, às ligações patriarcais, porque é estabelecido. Isso está estabelecido desde sempre, está estabelecido. O estupro, sabe, a violência financeira, a violência corporal, está estabelecido, é o homem que faz. Deixa eu perguntar uma questão. A Mariana, até um outro momento aqui em outra rodada, já citou a Simone, questão patriarcal. Então eu queria te perguntar, Angélica, porque tu te apresentou como uma mulher pró-patriarcado. Como que tu observa isso? Olha, eu sempre vi a mulher numa situação privilegiada na sociedade, onde o homem está sempre ali tendo que proteger, prover, onde ele que faz, arrisca a vida enquanto a mulher é preservada, seja em guerra, seja no dia a dia mesmo, onde ele se coloca em situações de risco, e a gente não precisa fazer isso, né? A gente está numa situação tranquila. Muitos direitos que eu citei aqui foram os homens que foram atrás e ajudaram a estabelecer para que a gente, por exemplo, conseguisse votar, o direito ao estudo.
Dom Pedro I foi quem sancionou a lei de que é do direito do homem e da mulher o direito ao estudo. E o feminismo fala que foi ele, não foi. Foi um homem poderoso que lá em 1827 falou: as mulheres vão ter que estudar assim como os homens. Então, assim, porque como eu já tinha trago um monte de negro da África contra a sua vontade, era o mínimo que podia fazer. Mas essa é outra questão, né? Aí eu acho que... Mas tá tudo englobado, Angélica. Parece que vocês vivem uma bolha, gente. Não, eu estou focando no tópico. Vocês estão desviando para criar argumentos. Não, é que você traz mas eu uns tô assuntos de coisa que não tem nada a ver. A minha posição, que eu sou pró-sistema patriarcado. Se você acha que não tem nada a ver, isso é uma opinião sua. Mas eu tenho a minha posição que não depende do que você acha. E é o que eu estou expondo aqui, entendeu? Então, assim, eu sempre vi que as mulheres, por exemplo, elas têm uma liberdade social, moral maior que a dos homens. Por exemplo, a opção de, se eu quiser trabalhar, eu trabalho, se eu não quiser, ninguém vai me julgar. Agora, o homem ele é julgado como vagabundo, como imprestável. Na sociedade, eu vejo isso na realidade, que as mulheres não têm todo esse poder de escolha. Eu tô sem elas entender não aqui. têm esse poder de escolher. Eu quero trabalhar, agora eu quero estudar, agora eu quero ser bancada. Agora... Não, elas são impostas isso, elas são impostas a serem do lar. Impostas justamente pelos homens. Você ficou na pontinha do pé pra te falar. Valeu.